o nosso trabalho de resgate cultural do Minas em Concert, nós tivemos a ajuda de vários alunos que contribuíram muito para isso. Já era, na verdade, um plano antigo da nossa escola resgatar a nossa história no Minas em Concert de 1981, 1982, que foram um sucesso com o professor Geraldo. E nós queríamos resgatar com os novos talentos que nós temos, e temos tantos talentos. Então, primeiro nós começamos entrevistando Fernando Della Rua, um musicista conhecido, internacionalmente conhecido, e ele é fruto da nossa cidade, e ele foi a primeira pessoa a ganhar o Minas em Concert, em 1982. E depois contamos com a presença do professor Geraldo, que foi o idealizador na época, e os precursores desse evento, em 1981 e 1982, que puderam nos ajudar nesse resgate cultural. Boa noite a todos do Minas em Concert. Eu me chamo Fernando Della Rua, sou itapevense, mistura de espanhol, caipira espanhol com caipira brasileiro, muito orgulho. Estou muito feliz de estar podendo participar dessa noite aqui, mesmo que seja virtualmente. Todos que desfrutem muito dessa noite, que na época que eu toquei no Minas em Concert foi muito importante. Como aconteceu o primeiro Minas em Concert? Bom, estamos falando dos anos 80, né, mais ou menos. 80 e alguma coisa, já não lembro tanto. Nessa época coincidiu com a época que eu estava começando a tocar, né, o instrumento. E no caso, eu tocava baixo elétrico, né, que eu queria ser baixista. Foi o primeiro instrumento que eu toquei. Apesar da influência do meu pai, né, e da minha mãe aqui em casa, né, com violão. E na época eu me lembro que eu tocava em dois grupos. Eu tinha duas linhas de trabalho, assim, trabalho que eu digo de pesquisa musical, né? Eu trabalhava com um grupo de música brasileira, de MPB, que, né, fazia samba, bossa nova, compositores brasileiros em geral, né? E tinha um outro grupo que a gente tocava mais rock and roll, Beatles, Simon & Garfunkel. E essas duas formações foram importantes, né, para mim. E foi um movimento interessante porque tinha muita gente envolvida, né, no trabalho, não só música, né, como artes dramáticas também. Mas eu me lembro que os grupos que eu tocava, um chamava Smash Music, que era formado por eu, o Quirino, o Adriano e o Rogério, basicamente. E então a gente tocava um repertório que ia do Simon & Garfunkel, baseado num espetáculo que eles fizeram em Nova York, no Central Park, né? Um espetáculo super épico, né? Um acontecimento muito grande assim. E também algumas coisas dos Beatles, mais ou menos o que eu lembro. O ponto auge do show, eu lembro que foi o Hey Jude dos Beatles, né? Que a gente fez. E o outro grupo que eu tocava era agora eu não lembro o nome do grupo, mas era um grupo, a gente se reunia, né? Que estava eu, o Arnaldinho Chueri, que eu acho que muita gente conhece, né? O Serginho Bilder, o Rogério Santos, né? E eu tocava, também nesse grupo eu tocava baixo elétrico. A gente fazia um repertório de música brasileira. E fora a gente, além de nós, tinha um outro grupo que era composto pelo Luciano Chueri, pelo Osvaldo, que é um guitarrista, eu não lembro o sobrenome dele, um grande amigo meu também, e o Antônio, que era um baixista, né? Que Deus o tenha aí, esteja em paz, né, que ele já não está entre a gente, né? Um grande baixista, um grande músico também. Então, basicamente, eram esses três grupos que faziam, né? E eu lembro que foi um acontecimento muito importante aqui na cidade, porque foi um movimento cultural englobando os jovens, né, daqui, dessa geração, né, dos anos 80, porque na época eu lembro que a gente tinha muita escassez de cultura na cidade, a gente ficava praticamente na Rua Doutor Pinheiro, que era uma rua super agitada, né? O point da moçada era a Rua Doutor Pinheiro, especificamente o Miro Lanches, ali em cima, antes de chegar na Avenida Cássio Piedade, né? Não é onde é atualmente, lá na esquina, em cima. E a gente ficava ali sempre, todo mundo, né? Só que você ficar ali para ficar vendo briga, ou ficar vendo gente bêbada, ou ficar vendo carro subir, que carro que o fulano tem agora, né? Quem tá namorando quem e tal, né? Então, culturalmente não acrescentava nada. Então, se não era isso, era, sei lá, era encontro nas escolas, né? Ou
sei lá, o ponto mais importante era esse, né? O ponto mais da moçada. Então, houve-se uma preocupação por parte do Geraldo mesmo, e do Beto Carneiro, nosso querido amigo Beto Carneiro, que também teve um outro grupo, aliás, desculpe a minha falha, teve um outro grupo também que atuou nesse evento, né? Que é um grupo dos, vamos dizer assim, dos veteranos, né? E até agora também o meu nome me foi da memória, o nome do grupo, né? Que era composto pelo Beto Carneiro, o Berdan e mais outros 3 músicos que eu não me lembro, também não vou me lembrar o nome, e que foi importante também para esse evento, né? E o principal objetivo do Minas in Concert era tirar os jovens desse marasmo, vamos dizer assim, né? Que existia aos sábados à noite, fim de semana, né? E incentivar mesmo a cultura, a música, né? No nosso, pelo menos na nossa função era incentivar a música e divulgar a música e incentivar para que jovens como a gente se animassem a tocar e aprender e tudo, né? Aliás, eu não sei nem se a gente tinha essa consciência, né, na época, mas a gente fazia por intuição, porque nos anos 80 era muito isso, né? Como não existia internet, nem o professor YouTube, nem o senhor Google, né? Então pra gente era sempre mais difícil. Por outro lado, isso desenvolve muito a criatividade da gente, né? Então você imaginava, né, muitas coisas, né? A gente tinha o vinil, né? E o material musical também era difícil conseguir, mesmo material de rock ou de música brasileira de boa qualidade, né? Mas enfim, foi muito importante.